Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa, o nosso programa literário e da administração aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje o nosso convidado é o administrador Robson Santarém, que irá falar sobre o livro As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói. Tudo bem, Robson? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Érica. É uma honra para mim participar de mais uma atividade tão importante do nosso conselho, do qual tenho uma honra de ser membro, né, de ser um administrador vinculado ao CRA. Muito obrigado. Coisa boa. Robson, a gente escuta falar da jornada do herói desde lá da Odisseia, né? Há muito tempo a gente escuta isso. De onde surgiu a ideia de transformar isso em liderança, escrever esse livro? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Na verdade, a jornada do herói é a jornada de todos nós. É a minha jornada, é a sua, é a jornada de todo ser humano. E de acordo com o pensamento, né, os estudos do Joseph Campbell, que identificou essa jornada, nós passamos, o herói, e que representa cada um de nós passamos por vários estágios, por várias etapas nessa jornada. E elas estão muito bem tipificadas em alguns mitos, em algumas histórias. Você citou a Odisseia, e eu poderia citar literatura mais atual, como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, que estão baseadas na jornada do herói, e Star Wars, que fez o maior sucesso, foi um grande filme baseado também na jornada. Então, esse mito, essa estrutura mítica, que é a estrutura da jornada humana, passa por várias etapas. E quando eu percebi isso, eu vi que eu posso aplicar isso, a gente pode aplicar isso a todas as situações da vida. Eu apliquei isso à liderança. Então, quais são essas etapas? Como é que a gente vive isso na liderança? Então, o livro eu abordei, em cada capítulo eu abordo um estágio, uma etapa, conto histórias de alguém. Então, o livro está repleto de histórias de gestores, de líderes, de executivos. Alguns me autorizaram a dar o nome próprio, o nome da empresa. Outros a gente optou com pseudônimo, mas são histórias reais que ilustram essa jornada e como que isso está sendo refletido no âmbito da liderança organizacional, na autoliderança e na liderança das equipes das organizações. Basicamente isso. Robson, muitas pessoas tendem a achar que eu só vou ler sobre liderança quando eu for um líder, ou eu só vou entender melhor a liderança quando eu for um líder. Você acha que é isso? Você acha que o seu livro ele é feito para o cara que já é líder ou para alguém que quer chegar lá, para o estudante que quer saber como se comportar? Como você vê esse seu público? Na verdade, eu acho que a gente devia ter a consciência primeira de que todos nós devemos ser líderes. Primeiro de tudo, líderes de nós mesmos, da nossa vida. Então, nesse sentido, o livro também nos ajuda a refletir sobre o processo de como nós devemos liderar a nossa vida. Porque ao entender as etapas da jornada, você está entendendo, cada um de nós, assim eu entendo, e os leitores me deram esse feedback, estão olhando para a sua própria vida. Então, nós passamos por várias etapas, desde a tomada de consciência de que a gente recebe um chamado para cumprir uma missão, até o cumprimento pleno dessa missão. E isso é liderança. Eu exerço a liderança da minha vida, cada um, quando fala de líder, não está liderando necessariamente uma equipe. Em alguma situação você está liderando. Se é pai ou mãe, está liderando na família. Se é educador, está liderando numa sala de aula. Se é num grupo de amigos, pode estar liderando um grupo de amigos em alguma determinada situação específica. Então, todos nós vivemos essa experiência de liderança na vida, e se a gente faz isso com consciência, então eu digo que a palavra-chave do livro é consciência. À medida que a gente vai tomando consciência, ampliando a nossa consciência,
nós temos a possibilidade de viver a vida da melhor maneira possível e assim inspirar os outros para que os outros também vivam. Robson, não é para contar, mas cita para gente uma história que você acha assim, essa história me pegou lá no fundo, quando eu estava escrevendo o livro, foi um sentimento bom que eu tive quando estava escrevendo o livro, dessas histórias desses gestores que você cita. Eu posso contar, tem muitas histórias diferentes. Eu vou citar para você assim, essas etapas e eu vou citar algumas histórias. Quais são as etapas que a gente tem? Então, tem a etapa da escuta do chamado, quando nós escutamos um chamado para cumprir a missão. Então, você pode lembrar aí nas diversas histórias míticas que a gente está sempre tem um chamado, tem um propósito. Tem um momento disso que a gente pode dizer não ao chamado, a recusa ao chamado. Aqui eu conto uma história que me marcou muito. Eu utilizei um pseudônimo. Eu estava lançando o meu segundo livro, foi numa noite de lançamento do livro, eu dei uma palestra, e esse rapaz foi o último a chegar para mim. Todo mundo já tinha comprado o livro, estava saindo, ele chegou para pedir o autógrafo e falou assim para mim, pediu ajuda, eu tenho muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, mas eu sou infeliz. E eu falei para ele que naquele momento não tinha como conversar com ele, pedi que ele me procurasse depois. Na jornada do herói, eu lembro da história de Ulisses, o mito grego da Odisseia, que queria escutar o canto das sereias. Era considerado o canto mais bonito do universo. E ele foi alertado que, para escutar, ele tinha que pedir aos marujos que o amarrassem no mastro do navio e colocasse cera de abelha no ouvido dos marujos para que eles não escutassem. E assim ele fez. Quando ele começou a escutar o canto das sereias, ele ficou seduzido, ele ficou alucinado e gritava para os marujos soltarem-no do mastro. Mas os marujos estavam com ouvidos cobertos. E quando ele se aproximou das sereias, ele viu os corpos que estavam em putrefação, os corpos de todos os homens que não resistiram ao canto das sereias. E eu conto essa história e conto a história desse rapaz que depois foi me procurar, contou a história dele. Ele era advogado, o sonho dele era se realizar como advogado e ele começou a trabalhar num banco de investimentos. E começou a ganhar muito dinheiro e o sonho foi ficando para trás. Ele estava tendo problemas no casamento, problemas na família, por isso ele dizia que ganhava dinheiro, mas era infeliz. Eu falei com ele que ele podia realizar o sonho dele. Ele tinha dinheiro, tinha formação, sugeri que ele fizesse um processo de coaching, me disponibilizei para isso. Falei, você tem condições de realizar seu sonho. E ele ficou de pensar. E algum tempo depois, acho que uns 2 meses depois, ele mandou um e-mail para mim agradecendo a atenção que eu tinha dado para ele e informando que o banco que ele estava trabalhando ofereceu uma vaga de gerente para ele em São Paulo. E ele foi para São Paulo. Eu nunca mais tive notícia dele. Então, isso ilustra o canto das sereias. Ele tinha um chamado, que era realizar um sonho na vida. Mas ele foi seduzido pelo canto das sereias. Ele sabia que ele era infeliz, mas ele optou por esse caminho. Uhum. Nós precisamos estar atentos, porque se a gente não der atenção ao nosso sonho, ao nosso propósito, nós corremos risco de sermos seduzidos por sereias, e eu brinco, e sereios, né, Érica? Que desviam a gente do nosso propósito. Então, para você ver, isso é liderar a própria vida. Verdade, verdade. Muito, muito interessante essa correlação, né, entre as histórias, né, as histórias literárias e as histórias de liderança. E, Robson, uma coisa que me veio aqui à cabeça hoje a gente está vivendo uma situação atípica, que é a questão pandemia, a questão isolamento social, e os líderes e as pessoas que gerenciam pessoas estão distantes.
Isso modifica o estilo de liderança? Isso modifica a forma de liderar? Como que você vê isso? Eu tenho dito, e tenho dito porque eu acredito, porque eu pesquiso, porque eu estudo, e muitos outros autores estrangeiros, inclusive, que têm pesquisado a liderança, e nós entendemos hoje que nós modificamos consideravelmente o conceito de liderança que havia no passado e que ainda existe em alguns livros de administração de empresas. Uhum. Então, em teoria de administração, falava-se de muitos tipos de liderança que eu entendo que hoje são inaceitáveis. Então, a gente pode dizer que liderança hoje tem muito a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Liderança é um processo de relacionamento humano, e aí eu afirmo algumas coisas que eu coloco até no livro. Que, primeiro, tem que entender de gente e gostar de gente, porque o líder tem que ser um especialista em gente. Se ele quiser ser um bom líder, ele tem que ser uma boa pessoa. Se ele quiser ser um ótimo líder, tem que ser uma ótima pessoa. Se ele quiser ser um excelente líder, tem que ser uma excelente pessoa. Porque a liderança se faz pelo caráter. Aquele que inspira o outro, que influencia o outro a atingir os resultados, os objetivos de uma organização, nós só conseguimos fazer isso através dos valores que nós refletimos e vivenciamos. Não é porque tem muitos títulos, é doutorado, é pós-doutorado, é isso, tem muita experiência. Não, se não inspirar pelos valores, pela maneira como a gente se relaciona, a liderança não é eficaz. Então, independente se a relação é presencial ou é à distância, a pessoa tem que demonstrar que tem consideração pelo outro. Eu chego a dizer que para ser efetivo ele tem que ser afetivo. Afetivo no sentido de afetar o outro, de positivamente o outro, afetar no sentido de criar vínculos com o outro, de gerar admiração, credibilidade, respeito. E isso você faz, seja à distância ou seja presencialmente. Mas para isso tem que demonstrar os seus valores e tem que afetar o outro. E, Robson, para a gente entender um pouquinho, como é a sua forma de escrever? Como que você escreve? Você tem uma ideia e coloca no papel, coloca no computador? Ou primeiro você senta, olha aquela tela branca e fala, o que eu vou fazer aqui? Como é que é o teu processo? Depende, porque eu não sou só escritor, né? Eu tenho trabalho de consultoria, de coaching, sou professor, então tem que aproveitar os tempos livres para fazer isso. Então não é assim, só me dedico à escrita, nada. Esse livro, especialmente, eu já tinha escrito assim várias frases que eu chamei de bem-aventuranças do líder. Eu fui escrevendo ao longo do tempo várias frases que refletiam um pouco a respeito da liderança. E quando eu resolvi escrever o livro, eu já tinha feito uma formação em storytelling com James Maxill, um grande mestre, e eu falei, você me ajuda aqui, ele foi meu coach nesse processo, e eu escrevia, eu peguei essas bem-aventuranças, consegui colocá-las dentro da estrutura da jornada do herói, e falei, eu quero contar histórias, eu não quero fazer teoria. Embora as teorias elas estão dentro das histórias. Cada história ela reflete pela teoria, né? Sim, elas iluminam e estão baseadas naquilo, e eu vou citando muitos teóricos, inclusive. Mas não é um livro técnico, é um livro que tem muita coisa técnica de gestão de pessoas, de liderança, mas isso está fluindo ao longo das histórias. Então, por exemplo, quando tem uma história que eu até conto que é de um diretor da Michelin, uma grande empresa multinacional, eu fiz um team building com eles e o trabalho foi fantástico. Nós trabalhamos a definição da visão de futuro, definimos os valores de uma nova fábrica lá em Resende,
E no capítulo eu conto como que a gente faz isso. E como que as pessoas foram envolvidas nesse processo. Então tem toda uma fundamentação teórica e tem a história, como que essas pessoas foram envolvidas nesse processo aí. E eu quis contar histórias. E aí quando eu falo, bem, nessa etapa da jornada, a história da Michelin cabe bem. Nessa outra história, a história do cliente X cabe bem. Nessa outra história, cabe bem a história de fulano de tal. E eu fui colhendo essas histórias, pedi autorização e fui escrevendo, submeti a eles. Você concorda que eu coloque essa história? Então foi uma maneira também muito rica de compartilhar experiências, né? Então o livro ele se tornou, digamos, significativo para mim e para os leitores. Pelo menos eles têm me dito isso. Eu recebo muito feedback até hoje. Que fez diferença porque ficou uma leitura fluida e rica de experiências. Muito legal. Até eu, que não sou administradora, sou de outra área, me interessei em lê-lo, né? Robson, para a gente fechar o nosso bate-papo, a pergunta que eu sempre faço: o leitor comprou o seu livro, está com o seu livro em mãos, vai abrir para começar a ler agora. O que você falaria no ouvidinho dele? O que você sussurraria para ele, como autor, para ele começar essa leitura? Leia o livro para você se ver na história. Eu acho que é isso que é mais importante. Não leia a história do outro, leia a sua história no livro. Eu coloquei no livro várias provocações, várias reflexões, inclusive eu termino o livro, ele tem um encarte com uns 80 cartões que são a bem-aventuranças, e eu dou dicas de como fazer dinâmica de grupo, em reuniões, etc. Mas eu fiz também vários exercícios ao longo do livro para que a pessoa leia a sua própria história. Até na contracapa, usando aqui o título do nosso programa, o diretor de uma empresa, eu pedi um depoimento e foi muito legal o que ele escreveu. Se você me permite, eu vou ler aqui, porque ele disse assim: esse é um livro de encontros. Primeiro, o encontro arquetípico do herói com sua própria jornada, para o qual todos nós somos chamados no exercício da liderança. Depois, o encontro com vários personagens e suas próprias jornadas com os quais nos reconhecemos e nos solidarizamos. Ainda o encontro com a jornada do próprio Robson, que de forma corajosa e aberta revela seus desertos e oásis. Porque eu conto muitas coisas minhas também no livro. Por fim, e mais tocante, o encontro com a nossa própria jornada, para o qual somos remetidos todo o tempo. Em certo ponto da leitura, não sabemos mais qual livro realmente estamos lendo, se as provocações que Robson nos propõe ou a história que nós mesmos estamos escrevendo. Foi escrito pelo João Cândido. Então, eu acho que eu atingi bem o objetivo nessas palavras do João, porque aquilo que eu disse não é um livro de teoria, mas tem fundamentação teórica, mas é sobretudo para que a pessoa se veja nessa história e possa construir a sua própria jornada de herói, se tornando um líder melhor. E para se tornar um líder melhor, tem que ser uma pessoa melhor. Com certeza. Robson, muito obrigada pela sua participação aqui no Contracapa. Foi excelente. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço e me sinto honrado em participar. Que bom. E você que acompanhou a gente já sabe, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contracapa para você, uma nova história dentro da história da literatura da administração. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.